Boa noite, pessoal. Eu sou o Dr. Enoque, bispo da Igreja Episcopal Anglicana. Quero aqui fazer um pequeno resumo do que é o anglicanismo, do que é a Igreja Anglicana. Quando nós falamos em Igreja Anglicana, a primeira coisa que vem na mente da gente é o rei Henrique VIII, né? Que separou-se de Catarina de Aragão para casar-se com Ana Bolena, e o Papa não quis aprovar esse casamento. Então, o rei resolveu romper com a Igreja Romana, romper com o Papa para poder casar-se. Mas, pessoal, na verdade, houve todo esse incidente, sim, mas nós cremos que, de repente, isso pode ter sido até providência de Deus, uma vez que já o rei Henrique VIII, tempos antes, havia mandado perseguir e matar William Tyndale, grande pregador reformado, né? E o espírito já de uma reforma já estava em todos os países da Europa, né? Eles queriam, pelo nacionalismo, a necessidade de se tornarem independentes, queriam romper com Roma. E o rei Henrique VIII não foi diferente. Aproveitou essa oportunidade. Mas logo após o rompimento, ele então designou o arcebispo da cidade de Cantuária, de Canterbury, o arcebispo Thomas Cromwell, para que ele assumisse os negócios espirituais da igreja, já que o rei Henrique VIII estava incumbido de cuidar da parte material, tanto do seu reino, né, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, que incluía Irlanda, Escócia, País de Gales, Inglaterra, como também o aspecto material da vida da igreja. E a primeira coisa que o arcebispo Cromwell fez, ele já era protestante, né, reformado, ele escreveu o livro de oração comum. Essa é uma versão já portuguesa, né, já de reimpressão. Aqui atrás tem até uma homenagem ao John Wesley, um grande anglicano. Então ele escreveu o livro de oração comum para que servisse de direção litúrgica para os anglicanos e escreveu também os 39 artigos de religião que viriam nortear a vida da igreja, teologicamente, a vida da igreja anglicana. Recentemente eu ouvi um vídeo em que um bispo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, daí da região aqui do Sudeste mesmo, de São Paulo, não vou dizer o nome do bispo por questão de ética, ele, na entrevista que ele deu num canal de televisão, ele fazia questão de dizer que a igreja anglicana é católica, é católica, é católica. Nada contra o catolicismo. Ao ponto de o tempo todo, toda vez que ele intercambiava com o apresentador, que ele ia falar o nome da igreja, ele falava Igreja Católica Anglicana. Sendo que a igreja anglicana não se chama Igreja Católica Anglicana, o nome dela é IEAB, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Tem nada a ver com católica. A Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Episcopal Anglicana é a Igreja Episcopal Anglicana. A Igreja Anglicana, aí, voltando um pouquinho atrás, na mesma ocasião em que esse bispo deu essa entrevista, um outro bispo anglicano também deu uma outra entrevista no Recife. Esse eu posso dizer o nome que eu vou elogiar, né? É o bispo Robson Cavalcante, que hoje é falecido, morreu tragicamente. Numa das suas entrevistas, resumindo, ele dizia: a igreja anglicana é uma igreja evangélica, é uma igreja protestante, é uma igreja reformada. E é isso que é a igreja episcopal anglicana. Uma igreja reformada. Não é uma igreja católica romana. Hoje nós vemos aí um disparate, né, de coisas assim que nos deixam preocupados. Recentemente eu vi um vídeo de um ministro anglicano, se dizendo ministro anglicano, pregando um sermão e atrás dela a imagem da Senhora de Aparecida. Nada contra a Senhora de Aparecida, nada contra a Igreja Católica, porque fé das pessoas a gente não deve jogar pedra, a gente não deve criticar. Você pode evangelizar sem criticar ninguém, religião, nem objeto de culto de ninguém. Mas, assim como dentro da Igreja Católica você não pode sustentar elementos protestantes ali como se fossem católicos, dentro da Igreja Protestante também você não pode sustentar elementos da Igreja Católica. E a Senhora de Aparecida, ela é uma santa lá para a Igreja Católica, benfeitora, bendita, lá para a Igreja Católica, mas para a Igreja Protestante, ela não é reconhecida como tal. E ela não existe como objeto religioso, como figura religiosa. Então, não estou aqui criticando um e exaltando o outro, estou apenas falando aqui culturalmente como funcionam as coisas, tá certo? Então, para quem crê na Senhora da Aparecida,
crê, para quem não crê, não crê. Isso é a vida de cada um. Nós vemos num país, né, laico, onde cada um professa a sua fé e ninguém tem o direito de agredir a fé do outro. Mas o que não pode acontecer é o camarada se intitular anglicano, pregando com a imagem de uma outra religião nas costas dele, como se fosse da igreja dele. As pessoas precisam conhecer melhor o anglicanismo, como aquele bispo. O tempo todo, a igreja católica anglicana, a igreja católica anglicana, e falava como se ele fosse católico apostólico romano de um outro segmento. Né? E na verdade não é essa a proposta da igreja anglicana, que foi basicamente nascida debaixo das orações dos puritanos. Os puritanos que depois vieram se dividir em grupos, como os radicais, batistas e presbiterianos, mas os escoceses, John Knox, ele cunhou pela primeira vez esse nome presbiteriano para referir-se a uma igreja dirigida pelos pastores, pelos presbíteros, e já que a igreja anglicana era uma igreja dirigida pelos bispos, e era normal em todos os países onde havia reforma, a igreja ser regida pela liderança política daquele local. Então, John Knox, ele deu essa proposta, né? Cunhou pela primeira vez o termo presbiteriano para se referir àquelas pessoas que participavam de uma igreja reformada cujo sistema de governo era presbiteriano. Então a igreja anglicana é uma igreja evangélica, uma igreja reformada. Se você não quer ser reformado, se você não quer ser protestante, se você não quer ser evangélico, então não seja anglicano. Vai na igreja católica, faz a catequese, faz a primeira comunhão, vai lá e torna-se membro e fica lá. É uma igreja que tá aí com as portas abertas também para acolher os aflitos, necessitados, como as igrejas protestantes também, e acolher aqueles que se identificam com ela. O que não pode é você ser um católico apostólico romano de corpo, alma e espírito e ficar usando toga de ministro anglicano e querer ser bispo anglicano. Isso aí não pode, não tem condições. Porque a igreja anglicana não é a igreja católica apostólica romana. Muitas pessoas, o anglicanismo no Brasil tem crescido muito pouco por causa disso. Porque o Brasil é um país onde existe uma linha muito radical dividindo quem é católico e quem é protestante, embora todos nós todos nós temos uma boa convivência no dia a dia, né? Eu, por exemplo, tenho amigos padres e os respeito, eu respeito muito a Igreja Católica Romana, mas existe uma linha radical que divide a fé católica da fé protestante. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E a Igreja Anglicana é uma igreja protestante, é uma igreja reformada. Eu diria que a igreja anglicana é como se fosse a réplica da presbiteriana. É a mesma igreja presbiteriana. A diferença é que você acrescenta o bispo. É uma igreja presbiteriana que tem um bispo. Essa é a igreja episcopal anglicana. Tá certo? Agora, aqueles que sustentam que a igreja episcopal anglicana deva ser exatamente como é a igreja católica, então eles precisam definir se eles querem ser anglicanos ou serem católicos romanos. Eles não podem ficar em cima do muro, né? Não podem permanecer assim, porque acaba perturbando a cabeça das pessoas. As pessoas não querem ser anglicanas porque falam, poxa, eu sou evangélico, mudei para essa cidade, sou igreja anglicana, eu fui lá, e lá aparece a igreja católica, então não vou ficar aqui. Seria mesmo quando a pessoa é da igreja católica, mudou para a cidade, chega lá e fica parecendo igreja pentecostal. A pessoa, eu não vou ficar nessa igreja, porque eu não sou pentecostal, eu sou católico. Então cada um precisa ter a sua identidade. Mas na verdade o anglicanismo ele não nasce com o rei Henrique VIII. Quando Jesus Cristo morreu, havia um homem muito rico, um comerciante chamado José de Arimateia, que ele foi até a cruz, foi até Pilatos, pediu para que tirasse Jesus da cruz e tivesse um sepultamento digno. Ele era cristão. E esse homem era da região das Bretanhas, né? Em latim é Anglia, né? Ou Inglaterra. Ele era daquela região. Foi preso por conta dessa sua fé e depois de solto, passou longos anos ali na cadeia, nas masmorras de Roma. Então ele volta para a Anglia, né? Volta para a região da Bretanha e ali começa uma igreja que vai se expandir, assim como nós tínhamos a igreja de Tessália, a igreja de Colosso, a igreja dos Filipenses, né? A igreja de Esmirna, como tínhamos as igrejas da Ásia Menor, da Europa, tinha ali também a igreja de Anglia. E essa igreja anglicana, criada pelo José de Arimateia, foi crescendo. E no ano 313, quando Constantino II aposta-se do cristianismo como sendo a sua fé,
Então ele obriga que todas as igrejas convertam a sua fé, né, que ele deu o nome depois de Igreja Católica Apostólica Romana, e no ano 590 designa o bispo de Roma para que fosse o Papa, né, o bispo primeiro da Igreja Católica Romana, o chefe supremo. E a igreja da Inglaterra, naturalmente, tornou-se Igreja Católica. Mas com a morte de Henrique VIII, na Inglaterra houve um revezamento. Quando tinha lá uma rainha que era descendente de Catarina de Aragão, que era católica, ela mandava matar os protestantes, matou Thomas Cromwell, que escreveu o livro de oração comum, e outros mais. Mas quando vinha uma rainha que era descendente da Ana Bolena, que era protestante, então ela restaurava o culto protestante. Então ficou naquela situação até que chega um rei bem tolerante, que é o rei King James, o rei Tiago, que ele tolera bem as religiões. Aí nesse tempo nasce a Igreja Batista, né? Os radicais, e que nasce, os puritanos contestam ali muitas coisas, né? Do que estava acontecendo na igreja, inserção de muitos princípios católicos, nascem os presbiterianos e nasce depois a Igreja Anglicana. E desde o nascimento da Igreja Anglicana ela é tentada a ser mais ou menos evangélica e mais ou menos católica. Mas cabe àqueles bispos que amam, aqueles presbíteros que amam o anglicanismo, fazer essa diferença, porque nós somos anglicanos, mas nós somos reformados protestantes evangélicos. Não no sentido de evangelicalista, mas no sentido de sermos evangélicos. E existe esse muro de Berlim aí que separa teologicamente o catolicismo do anglicanismo, o islamismo, o budismo do anglicanismo, porque o anglicanismo é uma igreja evangélica protestante, tá certo? E dói no meu coração quando eu vejo a miscigenação, essa mistura toda, esse sincretismo todo na igreja. Tem hora que você chega na igreja anglicana, você não sabe se ela é um terreiro de macumba, ou se ela é uma SEBS, uma comunidade eclesial de base da igreja católica, o que ela é? Nós somos igreja anglicana. Igreja protestante, igreja reformada, igreja evangélica. Temos que ter orgulho disso, tá certo? E sermos uma igreja também contemporânea no sentido de abrirmos as portas e os nossos corações e a nossa liturgia para que ela seja bem assimilada pela comunidade. Porque a comunidade trata com uma certa rejeição esse tipo de prática litúrgica que é trazido hoje por um pseudo-anglicanismo, que não é o anglicanismo ortodoxo verdadeiro. Porque o anglicanismo ortodoxo verdadeiro ele é protestante, ele é reformado, ele é evangélico. Tá certo? E quando nós falamos em anglicanismo, eu falei que o bispo Thomas Cromwell, ele escreveu um livro chamado Livro de Oração Comum, está aqui, e ele escreveu também os 39 artigos de religião, que eu até separei aqui, para que a gente pudesse estar conversando um pouquinho. Deixa eu só voltar um pouquinho. O artigo número 9 trata do pecado original. Então ele fala que nós não somos como os pelagianos, que cremos que o homem tem capacidade de libertar-se do seu pecado pela caridade, pelos seus esforços pessoais. Diz assim, o pecado original não consiste na imitação de Adão, como vão pregam os pelagianos. Então os anglicanos são reformados, aqui está o calvinismo. Aí quando você chega no artigo número 11, ele fala da justificação, diz, somos reputados justos perante Deus somente por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela fé, e não por nossos próprios merecimentos e obras. Portanto, é doutrina muito saudável e cheia de consolação que somos justificados somente pela fé, como se expõe amplamente a homilia da justificação. Aqui entra o pensamento reformado de Calvino e de Lutero, do protestantismo. Então, os 39 artigos de fé da religião da igreja anglicana são reformados. E a igreja anglicana está fundamentada teologicamente nos 39 artigos de religião, e esses 39 artigos são calvinistas, reformados. Tá certo? Mais embaixo aqui, você tem aqui, falando das boas obras, que nós não podemos ser salvos pelas boas obras, mas praticamos as boas obras porque o Senhor nos habilita, nos capacita para isso. E mais à frente, nos fala sobre predestinação e eleição. Falando que a predestinação, a vida é o eterno propósito de Deus pelo qual, antes dos lançamentos da fundação do mundo, ele tem constantemente decretado por seu conselho a nós, oculto, livrar da maldição e condenação, os que ele elegeu em Cristo. Aqui está a eleição incondicional. No artigo número
17 dos 39 artigos de religião. Aí, o artigo 18 fala que a salvação obtida somente pela fé também, e ela é eterna, não pode ser perdida. E, enfim, todos os artigos, eles são, na sua essência, calvinistas. Tratam aqui da sucessão apostólica no artigo 35, que é justamente o quarto ponto do quadrilátero de Lambert, quadrilátero anglicano, que trata da questão da sucessão apostólica, da instituição episcopal, né, dos bispos. E, enfim, questão interessante, que esse mesmo bispo anglicano que eu te falei, que deu entrevista, que ele é praticamente um católico travestido de anglicano, ele fala que a igreja anglicana acredita em purgatório. Por isso que tem muitos evangélicos fugindo, não querendo ser anglicano. A igreja anglicana não acredita em purgatório. Está aqui no artigo 22. A doutrina romana relativa ao purgatório, indulgências, veneração e adoração, tanto de imagens como de relíquias, e bem assim a invocação dos santos, é uma invenção fútil e vã, que não se funda em testemunho algum das Escrituras, antes repugna a palavra de Deus. Repugna a palavra de Deus. Aí você vê anglicanos com imagens dentro do seu culto, né? Até o crucifixo, hoje é muito comum anglicanos usar um crucifixo, um Cristo pregado na cruz. Nós pregamos a cruz vazia, está aqui a cruz vazia. O Cristo não está nela porque ele ressuscitou. É muito importante nos atentarmos para isso. O livro de oração comum é o livro da espiritualidade anglicana e os 39 artigos de religião tratam justamente desta diferença que há entre catolicismo e anglicanismo. Então, se você ligar a televisão algum dia e ouvir um anglicano falando que na igreja dele ele crê em purgatório, que ele tem imagens, que ele adora a Virgem Maria, que ele usa crucifixo com Cristo pregado, ele não é anglicano. Infelizmente, a comunhão anglicana ela é um pouco flexível, né? E esse pessoal acaba sendo absorvido também e acaba adotando heresias no seio da igreja e causando antipatia para com os de fora, causando repulsa para com os de fora. A igreja anglicana, como eu disse, ela é exatamente a presbiteriana, é a mesma presbiteriana. A única diferença é que ela tem bispo. A única diferença, ela tem bispo. E a igreja anglicana, ela professa o tulipe também, que é a depravação, ela crê na depravação total do gênero humano, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça eficaz e irresistível e a perseverança dos santos, que são doutrinas fundamentais do anglicanismo. Tem um teólogo chamado James Packer, que escreveu um livro chamado Teologia Concisa, que é publicado pela editora presbiteriana. Se você quer conhecer anglicanismo, vou aqui sugerir alguns livros, tá aqui, olha, Anglicanismo, Panorama Histórico e Síntese Doutrinária. Temos aqui, ó, Por Causa do Reino, livro anglicano também. Está aqui Anglicanismo, é um outro livro também que eu recomendo. Anglicanismo, uma introdução. Está aqui Nossa Identidade, História e Teologias Anglicanas. Certo? Quem são os anglicanos? Que o verso do livro, né? O anglicanismo é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que John Wesley, que eu considero como um dos maiores profetas de Deus que já pisou nessa terra, um homem santo de Deus, quando estava para morrer, escreveu aos metodistas dos Estados Unidos que eles não se separassem da igreja anglicana, porque ele era anglicano e ele não se separaria da igreja anglicana. Então, pessoal, nós precisamos estar atentos a isso. Que ser anglicano é ser evangélico, é ser protestante. Agora, tem uma outra coisa interessante também, eu quero aqui abordar para vocês, que eu chamo de quadrilátero de Chicago, quadrilátero anglicano, quadrilátero de Lambert. Quadrilátero. Na igreja metodista tem um quadrilátero também. Lá fala da razão, revelação, tradição e experiência. Como sendo a hermenêutica de John Wesley. Tem os 4 elementos hermenêuticos para se interpretar as Sagradas Escrituras. Mas no anglicanismo, o quadrilátero anglicano de Chicago, chamado quadrilátero Lambert, que foi escrito em 1888, ele define os 4 princípios básicos que permeiam as igrejas de comunhão anglicana. Primeiro princípio, as escrituras sagradas, do Velho e do Novo Testamento, contendo tudo o que é necessário para a salvação e que é a nossa regra de fé e prática. Depois, o credo apostólico e o símbolo e o credo niceno.
Depois vem o terceiro ponto do quadrilátero, os dois sacramentos. Existem várias ordenanças, né, que a igreja admira, mas os dois sacramentos, que são sacramentos universais do protestantismo, da igreja reformada, que são batismo e ceia do Senhor. A igreja anglicana, juntamente com a igreja presbiteriana, igreja congregacional, igreja luterana, metodista, nós batizamos crianças e realizamos o batismo por aspersão. Aí você pode dizer que é absurdo, isso aí já é catolicismo. Não, isso não é catolicismo. Porque a igreja cristã, ela já batizava crianças no seu nascedouro, ela já batizava por aspersão, antes de surgir o catolicismo. Agora eu não vou entrar em detalhes disso aqui, explicar pormenorizadamente detalhes disso aqui, por quê? Porque já seria um estudo bíblico só sobre batismo de criança e batismo por aspersão. E não é nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é fazer uma resenha sobre o anglicanismo, fazer um comentário, uma introdução geral ao anglicanismo. Tá certo? Então, o batismo de aspersão também, difundido vastamente, inclusive o Didaquê aborda, né, o batismo de aspersão, falando se você não tem água corrente, batiza com água parada, se tem água parada, batiza usando água sobre a cabeça, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, o próprio Didaquê. Mas existem documentos dos pais da igreja e a própria tradição da igreja, a própria teologia, né, no seu arranjo exegético, hermenêutico, nós podemos dar bases sólidas, firmes, por que batizamos crianças e por que batizamos por aspersão. Não me cobrem aqui e nem deixem dislike aqui, porque você tem que aprender a respeitar o outro também, né? Não é porque eu penso diferente de você que você vai dar dislike, né? Afinal de contas, temos que aprender a conviver com aquilo que é diferente da gente também. Eu ouvi um vídeo do bispo lá que falava que é anglicano, mas ele é mais católico, não dei dislike. Respeitei a opinião dele. Então, pessoal, é crença comum nossa anglicana, batismo por aspersão e o batismo infantil. E, por fim, um episcopado histórico, adaptado localmente nos métodos de administração às necessidades variadas das nações, povos chamados por Deus para a unidade da igreja. Então, nós acreditamos que Jesus Cristo ordenou seus apóstolos, que ordenou seus sucessores, que chegou na igreja católica, que assim foram ordenando uns aos outros, até chegar em mim, chegar em nós nos nossos dias. Nós somos dele uma sucessão apostólica, que está dentro dos 39 artigos de religião da igreja anglicana também. Então, pessoal, a igreja metodista, ela sintetizou os artigos de religião. John Wesley sintetizou, ele teve um conflito com George Whitefield, e John Wesley sintetizou os 39 artigos em 25, tornando artigos arminianos, pelagianos. Mas os artigos originais são 39. São artigos totalmente calvinistas, reformados, fundamentados nas Sagradas Escrituras. Então, para encerrar o nosso vídeo, eu quero dizer, o anglicano, ele não acredita em imagens, ele não tem imagens na igreja. Maria não é redentora, corredentora, e nem é consoladora, nem pode interceder por nós. Ela é uma mulher santa, né? Foi mãe de Jesus Cristo, exemplo de vida, mas não necessariamente uma santa imaculada. Ela nasceu herdeira do pecado também, como disse Davi, né? Eis que em pecado foi formado, em pecado me concebeu minha mãe, em pecado está sempre diante de mim. Então Maria também foi uma pessoa que, embora vivesse uma vida reta perante Deus, ela também nasceu herdeira do pecado original, morreu, foi sepultada e também aguarda o juízo final. Ela vai ser julgada junto conosco também, porque ela não é membro da Trindade. A Trindade é formada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, e não há mais, né? Não há mais nenhum outro membro da Trindade. E a Senhora de Aparecida não faz parte da tradição anglicana, porque ela é um ícone da Igreja Católica. Nós respeitamos a fé católica, então é um ícone lá, não faz parte da tradição teológica, ética e doutrinária da Igreja Episcopal Anglicana. A Igreja Anglicana não acredita no purgatório, nem na comunicação com os mortos. O bispo lá faltou pouco dizer que ele reza pelos mortos. Então, isso depõe contra o anglicanismo. Aí está lá, é bispo famoso, ordenando outros pastores, presbíteros, né? E normal. Então, infelizmente, é assim. Mas, com respeito à questão litúrgica, que eu não abordei aqui, existe uma ala da igreja anglicana em que os pastores, né, os presbíteros, sacerdotes, eles usam as roupas coloridas, os trajes litúrgicos, né? Os aparatos, paramentos todos coloridos, verde, abacate, amarelo, laranja, roxo, lilás e tal. E nós já somos de uma vertente mais conservadora, em que nós usamos aquela toga preta que os luteranos de Porto Alegre usam, né?
que no Brasil tem 2 ramos luteranos, um que tem sede em São Leopoldo e um que tem sede em Porto Alegre. Este Porto Alegre é o luteranismo mais conservador. Os nossos presbíteros, ministros, eles podem usar uma toga branca, também uma toga preta, mas nós não temos o costume de usar aquelas batinas coloridas, né? Até mesmo porque eu disse que nós somos um anglicanismo verdadeiro, original, e ele tem essa diferença para o catolicismo romano. Quanto ao uso de velas na igreja, nós não adoramos vela, não cultuamos a vela, porque a vela é apenas ali uma cera, né? Mas o fogo que está na vela, ele representa, ele é o símbolo do Espírito Santo. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes, línguas como que de fogo foram espalhadas sobre a cabeça dos discípulos e cada um passou a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, a vela no culto, para quem gosta de utilizar a vela no culto como símbolo litúrgico, representa o Espírito Santo. Assim, por causa do fogo, e não por causa da vela em si, mas por causa do fogo, representa o Espírito Santo. Assim como o vinho representa o sangue de Cristo e o pão representa o corpo de Cristo. Tá certo? Então esse é um resumão do anglicanismo. Espero poder vê-los em breve, num outro estudo, quando estaremos entrando em pontos do quadrilátero de Lambert. Estaremos discutindo a questão do episcopado, a questão do batismo, enfim, outros pontos, a questão da doutrina da predestinação, né? Estaremos abordando de forma mais ampla e mais clara. Mas o nosso estudo aqui hoje, nossa palavra aqui hoje, teve como objetivo apenas traçar um painel sobre o anglicanismo. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração de todos.